Apio, eu queria que você fizesse aqui um resgate do que foi a tua chegada na 13ª Vara como juiz titular, até a tua saída, o que aconteceu ali e o que você apurou naqueles tempos que agora você vai revelar no livro. Claro. Bom, primeiro o título, né? Eu, ao contrário dessa turma deles, eu não faço tudo por dinheiro, muito pelo contrário, eu faço por um dever cívico e por acreditar na ideia da soberania do Brasil. Então, isso é fundamental. Não é nada partidário, pelo contrário, eu estou há 25 anos escrevendo, eu publiquei a minha tese de doutorado há 25 anos atrás, estou desde lá batendo na mesma tecla que nós devemos despolitizar o judiciário, enfim, para que não aconteça um episódio como aconteceu no caso Moro, né, de uma pessoa se utilizar do cargo como um trampolim para depois ir para a política. Eu até estava pensando aqui em trocadilho, você estava falando do Morumbi, né, e para mim, por livre associação, não sei se é psicanálise, alguma coisa, veio a palavra Morobi, porque então tem 2,5 bilhões de reais nesse Morogate, que foi desvendado, não por mim, né? Eu detectei, claro, digamos assim, a anomalia no sistema e reportei tudo ao CNJ, e aí, claro, quem foi o herói dessa ocasião e que apurou tudo durante um ano foi o ministro Salomão, enquanto esteve corregedor lá no Conselho Nacional de Justiça. Hoje ele é corregedor da Justiça Federal. Então, os méritos, realmente, da apuração são dele. Mas o fato é que eu esbarrei ao acaso, né? A minha chegada se deu em início de fevereiro de 2023, né, Rovai, Idri e Salve. É uma chegada marcada pela hostilidade, já para eu conseguir chegar no cargo, isso o livro está refletindo. O Salve conta essa história, todas as adversidades que eu tive que enfrentar, que foram muito grandes para conseguir a vaga na 13ª. A vaga era por antiguidade na carreira, eu era o mais antigo, então eu tive que esperar até a 1ª hora, a última hora, para fazer o pedido de remoção para essa vara, porque em 2019 nós tivemos aquele incidente que está retratado pela Vaza Jato, em que houve uma disputa muito grande sobre quem iria suceder o Sérgio Moro na 13ª vara. Ou seja, eu já sabia que ali tinha uma caixa preta. Então, quando houve uma resistência, obviamente, muito grande, havia um grupo, de alguma forma, conectado a Dallagnol, Moro e essas pessoas todas, tentaram barrar a minha remoção por antiguidade no Tribunal Regional Federal, não conseguiram naquele momento. Naquele momento, um advogado teve que fazer, inclusive, uma defesa da minha candidatura, no caso foi o Rochinha, né? O Rochinha é um amigo e é meu advogado já desde que eu era promotor em 1996, quando eu já arrumava essas broncas por amor ao Brasil e por, né, senso social de defesa daqueles que não têm voz, né? E o Rochinha sempre foi meu advogado, e o Rochinha depois acabou sendo advogado do Lula, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o Rochinha fez a minha defesa e nós conseguimos emplacar minha candidatura e eu fui, como mais antigo, removido. Cheguei na vara, hostilidade para todos os lados, a começar pela Gabriela Hart, se estendendo aos servidores, todos muito hostis, todos assim, eu não sabia se poderia tomar um cafezinho na copa se não tivesse alguma coisa. Então, assim, o receio permanente. Na 2ª semana de atividade profissional, já através do lawfare, 9 representações disciplinares no CNJ, promovidas por Flávio Bolsonaro, Kim Kataguiri, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten e outros, né, parlamentares de extrema-direita, né? Então, assim, todos eles mais ou menos a mesma representação, tudo mais ou menos o mesmo modelito, então entraram, me obrigaram a contratar advogados, vender carro para pagar honorários, aquela coisa toda. Enfim, eles utilizam dessa maquinaria que eles têm à disposição. Na época, o Dallagnol, inclusive, estava como deputado, depois acabou sendo cassado. Na 3ª semana, 29 exceções de suspeição promovidas por uma pessoa também ligada ao Dallagnol, que era uma procuradora aqui do interior do Paraná, Ponta Grossa, Carolina. Ela ingressa com 29 exceções de suspeição no TRF, todas elas buscando, a exemplo das representações do Conselho Nacional de Justiça, promovidas por Dallagnol e outros, que eu fosse retirado do cargo. Então, eu sabia que eu estava, né,
Lá na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o maior rodeio crioulo internacional, né, que é o rodeio de Vacaria. Eu sabia perfeitamente que eu, como se diz lá no interior, estava corcoveando num cavalo selvagem, né? Então, obviamente, o foco deles foi, desde o primeiríssimo momento, impedir a minha chegada na 13ª. Eu sempre tive posições muito claras, nunca me escondi atrás de nenhum biombo sobre isso. Desde 2014, eu bato na questão das ilegalidades da Lava Jato. Eu fui o único juiz que concedeu um habeas corpus na época, inclusive a pedido do advogado Fernando Fernandes, em favor do Paulo Roberto da Costa, quando o Paulo Roberto foi torturado, né, na carceragem aqui da PF, já em abril de 2014. Ali eu já entrei na lista negra daquele pessoal da Lava Jato. E aí, claro, que né, foram 10 anos, né, de algumas farpas daqui e dali, e eu sempre criticando não as pessoas, mas os métodos da Lava Jato. Tudo bem. E aí, então, 29 sessões de suspeição, estava se desenhando um quadro muito claro de que a 8ª turma do tribunal iria deferir esses pedidos do Ministério Público Federal e iria me retirar da vara, acolhendo a exceção de suspeição, como acabaram fazendo mais tarde. Então, para e passo a isso, a mídia, a grande mídia, enfim, Globo, etc., pessoal mais forte, também, sempre que possível, batendo. A própria OAB local aqui endossando a Lava Jato, que para mim era algo assim paradoxal, na medida em que a Lava Jato havia passado por cima de todas as prerrogativas da advocacia, inclusive tendo grampeado advogados como Cristiano Zanin, no exercício das funções, grampeado e monitorado em tempo real, Cristiano Zanin, antes de ele chegar no Supremo e quando advogado do presidente Lula. Então, assim, o cenário todo era, né, a comunidade local aqui em Curitiba sempre, né, muito mais pró-Lava Jato, obviamente, numa proporção aí talvez de 90% a 95%. Então, até a síndica do meu prédio brigou comigo na época. Então, realmente, o cenário era generalizado, se estendia também à família, enfim. E aquelas coisas que você pensa, eu nunca tive essa dúvida, Rovai, assim, de pensar, poxa, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tinha convicção plena de que estava fazendo a coisa certa em apurar essas ilegalidades, na medida em que eu não cheguei lá com o sentido de investigar, não cheguei na vara com o sentido de fazer um pente fino, mas simplesmente fazer o meu trabalho e as pessoas leram uma entrevista minha na Folha de São Paulo, se não me engano, fazendo críticas à Lava Jato, em que eu termino a matéria, a entrevista dizendo o seguinte: olha, eu sinto que sempre estive do lado certo da história. Isso pegou forte, tanto no tribunal quanto nos colegas aqui, né, que de alguma forma, direta ou indireta, participaram, né, dessa grande conspiração que culminou com a questão das eleições de 2018, Lula preso e Bolsonaro eleito. E eles sabiam que eu, de fato, não anuía com esses métodos e muito menos com uma prisão política, como aconteceu em 2018 com o presidente Lula. Então, a questão central é essa. Todo mundo contra, e eu, convicto de que estava fazendo a coisa certa, dou essa entrevista, e aí, na medida que eu dou a entrevista, vários advogados de parte dizem: opa, entrou um juiz novo aí na parada, esse cara nós podemos encaminhar as denúncias todas que aconteceram de muitas ilegalidades envolvendo a Lava Jato. E aí, Tacla Duran, Tony Garcia, Nery Posa, caso da Nelma Kodama, doleira do Youssef, né, com o próprio Youssef fizeram várias maldades, né? Então, quer dizer, não que esteja uma flor de pessoa, mas merece um tratamento dentro do devido processo legal, é um fato concreto, isso não teve. Desde que o Youssef foi preso, em 2014, foi implantada ilegalmente uma escuta ambiental na cela de Youssef, isso foi muito grave, eu mandei reabrir as investigações, isso me gerou uma pressão muito grande, especialmente envolvendo ex-delegados da Lava Jato. O cenário era de guerra, era tiro vindo de todos os lados, essa é a grande realidade. Aí alguns dizem: mas você contribuiu para a campanha do Lula com R$13, a tua sigla na prisão do Lula em 2018, a sigla do sistema era LUL22, que foi um protesto que eu fiz contra a prisão política do presidente Lula na época, e que ninguém tinha acesso a essa senha,
Essa senha foi revelada para a imprensa por conta de uma servidora bolsonarista que eu tinha na época, que fotografou a minha tela e mandou para o jornalista de Cláudio Humberto. Né? E aí o Cláudio Humberto divulgou. Não teria problema, né? Se fosse assim. Não teria problema nenhum, Dri, porque, veja bem, é uma sigla privada como a tua senha de acesso à tua conta de e-mail. Só você tem acesso. Então não foi para ganhar voto, mexer em voto. Eu nunca fiz política usando a jurisdição, enquanto que eles que são os primeiros a gritar, olha, é aquela história, né? Grita, pega ladrão, e aí o ladrão sai correndo. Então, eles que sempre fizeram política dentro daquela vara, né, de dar o cara lá, o Apio, porque em 2018 botou uma senha L e o L22, ele é o político, nunca houve nenhuma decisão política, eu sempre fui contra a politização do judiciário, basta ler tudo que eu escrevi desde 2004, quando eu publiquei a minha tese na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu sempre insisti com isso, foi a minha tese de pós-doutorado também, eu sempre insisti na necessidade de despolitizar. O Nassif, inclusive, chegou a publicar um artigo meu na época, que eram as 10 medidas para despolitizar o judiciário. Uma delas, que eu insisto na necessidade de uma quarentena para juízes e promotores, antes que se candidatem a cargos públicos. Sempre fui contra a politização. Na boa, na transparência, não houve perseguição e proteção a ninguém. E como não houve, as pessoas diziam, mas você não tem alguém do PT ou da esquerda para pedir que você volte para a vara? Eu disse, olha, eu vou pedir para quem? Primeiro, não conheço quase ninguém. Tem um ou outro amigo, mas e quando a gente sai, está para falar de cinema e música. Eu tenho sim uma admiração pelo presidente Lula, mas isso, como milhões de brasileiros, nunca me deu nenhuma. Eu sempre votei no Lula desde os 16 anos de idade. Não me dá nenhum privilégio. Sou um entre milhões de brasileiros, um simples eleitor. E nunca fiz nenhum favor para ninguém do PT, portanto, eu não tinha nem como cobrar. Se eu tivesse feito favor para alguém do PT, em 30 dias, né, em 60 dias, eu teria pedido isso, teria dito, me ajudem que eu quero voltar para a vara. Nunca houve. Pelo contrário, houve um trabalho. Quem me ajudou, claro, foi o grande Pedro Serrano. O Pedro era meu amigo já antes desse episódio todo. Ele e o Lênio Streck. O Lênio foi meu orientador. O Pedro Serrano é da área do direito constitucional também, que é a minha área, então nós sempre em ambientes acadêmicos estivemos juntos. E aí o Pedro, quando aconteceu meu afastamento em 22 de maio de 2023, o Pedro me ligou no dia seguinte, estou contigo, o que você precisar, eu sei que você não tem condição financeira, não vou te cobrar nada, e estou contigo, irmão, e nós vamos até o fim. Vai ser uma batalha longa, vai ser uma maratona, vai ser uma guerra, mas no final nós vamos sair vencedores, e dito e feito. Então, o Serrano foi quem, de fato, me apoiou muito. Eu tive um outro amigo também de faculdade que me ajudou muito lá no TRF da 4ª Região, porque eles queriam criar até processos criminais, etc., né? Então, ele me defendeu no TRF, que é o Alexandre Wunderlich, que é um grande advogado, e o grande Mauro Menezes, que também me ajudou no CNJ. Então, eu tive 3 bancas de advocacia trabalhando, né? Então, claro, tive que também vender carro e etc. Então, tinha a questão dos honorários. O Alexandre Wunderlich e o Pedro Serrano nunca me cobraram nada. Mauro Menezes me fez um desconto de pai para filho, mas ainda assim, veja bem, eu estou falando de advogados de primeiríssima linha, né, Rovai, né, de pessoas que têm uma história e um nome. Você não contrata um advogado desses, assim, tipo, na base pelos belos olhos. Né? Então, passei uma série de dificuldades. O tribunal, quando me afastou, cortou metade do meu salário. Então, obviamente, isso representou um baque financeiro. Eles queriam me eliminar, pura e simplesmente. Né? Eles têm essa coisa do direito do inimigo, né? Essa coisa de que todo dissidente, todo que sair ou não contribuir com o sistema que é fechado, aquele que está no sistema é premiado, sobe na carreira. Aquele que é contra o sistema ou contesta o sistema é aniquilado, não é nem punido, é aniquilado, se possível, colocado para fora da carreira, processado, enfim, corta salário e tenta aniquilar o sujeito de todas as formas, emocionais, psicológicas, todas as formas de assédio possíveis e imaginários. Então, desde que eu cheguei na vara, eu sempre fui muito pressionado pelo corregedor da época, o Dr. Cândido, para presidente do TRF, enfim, indiretamente.
doutor Ricardo, enfim, se tentou quebrar aquela vara, quebrar a estrutura. Eu cheguei lá, tiraram 6 servidores da vara, 6 assessores que tinham assessorado até então o Moro, desde 2014, e o Boná depois. Eu passei a trabalhar literalmente sozinho, comuniquei ao ministro Salomão, disse, ministro, a vara está entrando em colapso, eu não tenho como trabalhar sozinho em processo dessa complexidade. Não bastasse isso, o corregedor da época, o doutor Cândido, ainda determinou que se reiniciasse a distribuição de novos processos que não eram da Lava Jato, tráfico internacional, crimes de júri ligados ao PCC, que me obrigaram a andar de carro blindado e sofrer ameaça. Então, imagina, era um caminho, porque assim, a Gabriela Raff era juíza substituta, ela não tocava nos processos da Lava Jato. Os processos da Lava Jato são só do juiz titular. Então, veio toda essa montanha, toda ao mesmo tempo, e uma guerra concomitante com todos ao mesmo tempo. Então, parece aquele filme, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Era uma coisa maluca, vocês não têm ideia da montanha-russa que foram esses 4 meses de trabalho lá. Pressão o tempo todo. E aí, o ministro Salomão, que no primeiro momento achou que eu estava também, talvez, flertando com essa questão da política e tal, depois acabou vendo pelos dados que eu levei ao CNJ, se convenceu de que a minha intenção era boa e de que eu estava tentando fazer a coisa certa quando reportei ter descoberto um desvio multibilionário lá da vara para os Estados Unidos, que depois iria fomentar a famosa fundação privada. Essa eu queria, porque assim, a gente viu como a Lava Jato era, né, tinha uma atuação política, era um partido político, as mensagens privadas... Ainda é. E a gente, tanto é que Moro, Dallagnol, todos foram, né, para a política, mas teve também essa questão da corrupção, né, de uma apropriação de um recurso que eles mandaram para os Estados Unidos para depois se apropriar privadamente. Queria que você explicasse essa operação, que é uma operação corrupta, né, de corrupção. Olha, Adri, o relatório do CNJ, que foi até divulgado por vários órgãos, não sei se vocês chegaram a divulgar o relatório, mas eu lembro que o Nassif, se não me engano, divulgou. Ele é estarrecedor, ele diz claramente isso. Foi feita uma investigação de 1 ano, poderia ter sido mais curta, mas aí, durante 4 meses, o Sérgio Moro ficou fugindo dos oficiais de justiça em Curitiba e Brasília. O ministro Salomão mandava intimar ele, não posso, estou saindo, não posso atender. Numa das intimações, quando ele finalmente foi intimado, ele escreve à mão, eu não me submeto ao CNJ, ao Salomão, né? Então, meio com todo aquele assinte, aquela pompa que ele sempre ostentou, né? Aquela proa, e que a Gabriela também acabou herdando. Mas o fato concreto é esse. O relatório, esse da Receptor, basta ler o relatório diz o seguinte, olha, existem indícios que vão gerar, certamente, em algum momento, indiciamento e denúncia de tentativa de peculato, que é o roubo do dinheiro público, que é isso que falou, pegar um dinheiro público da União e trazer para a esfera privada, bilionário, corrupção e outros tantos crimes que foram praticados ali nessa questão específica que eu levantei ao ministro Salomão dos 2,5 bilhões. O mérito do ministro Salomão foi e do doutor Ezio, que é o delegado da Polícia Federal que fez a investigação, que está muito bem feita, é a melhor investigação que eu já li em quase 30 anos de trabalho dentro do Fórum. Vocês dentro da Fórum e eu dentro do Fórum. Mas nesse tempo todo é a melhor investigação disparada que eu já vi da Polícia Federal. A melhor, impecável, absolutamente irretocável, eles rastrearam tudo. A peça de investigação é um pequeno diamante, é inegável. E isso foi submetido ao CNJ, ao plenário do CNJ, foi aprovado, né, o relatório final, e, portanto, agora isso está sendo dado encaminhamento, tem sido dado encaminhamento, já chegou, faz, salvo engano, alguns meses, à mão do Procurador-Geral da República, o doutor Gonê, né, para as providências que ele julgar convenientes. Enfim, agora tem as eleições, que também mexem um pouco com os ânimos, mas a questão central é essa. Né? É um esquema que eu imagino eles, né, que se arvoraram na condição de sumos sacerdotes morais do país durante tanto tempo, blindados pela Globo e outros grandes meios de comunicação, simplesmente vai lá o ministro Salomão e os desnuda em praça pública. Né? Imagina a sensação. Deve ser terrível, porque até então você blindado, de repente vem um trabalho técnico, sério, imparcial, republicano do ministro Salomão e simplesmente os desnuda em praça pública e expõe para que tirem as suas próprias conclusões sobre o dinheiro que foi desviado
né? Então, assim, estarrecedor, me deixou de queixo caído, até porque não são só os 2,5 bilhões, o ministro Bruno Dantas, do TCU, fala em 22 bilhões de reais, dos 5 bilhões que passaram pela conta ali da 13ª vara, tem uma parte importante que também, segundo o relatório, serviu para pagar os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos. Os minoritários da Petrobras no Brasil não receberam e não receberão um único centavo. Essa é a grande realidade. E aí o delegado, né, faz o rastreio disso aí, usando auditores, COAF, etc., e identifica uma atitude um tanto suspeita naquele período, que os procuradores da Lava Jato aqui do Paraná, interferindo no trabalho dos membros do Ministério Público Estadual de São Paulo. O MP de São Paulo, Dri e Rovai, ele queria, naquele primeiro momento, entrar com uma ação coletiva e instaurou inquérito civil público, os promotores agiram bem, para proteger os acionistas minoritários da Petrobras brasileiros, reservar um valor para esse pessoal. Acabou que eles conseguiram atrasar o trabalho do pessoal de São Paulo, as ações acabaram indo para a prescrição, houve atravessar o caminho do pessoal, atrasar o processo, interferiram na atividade dos promotores de São Paulo, foi tudo para a prescrição. Os acionistas minoritários brasileiros ficaram chupando o dedo, e os norte-americanos, né, com esse dinheiro que saiu da 13ª vara, fecharam, através da Petrobras, foi fechado um acordo de 3 bilhões na época. Na época, o New York Times divulgou que, inclusive, só de honorários pagos aos advogados envolvidos nessa, entre aspas, transação, né, em acordo com esses acionistas em Nova York, que gerou 200 milhões de dólares de honorários para os advogados. Então, assim, literalmente a casa da mãe Joana, virou a casa da mãe Joana.